Salve, salve, galerinha, salve, salve, meu povo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, tudo de bom para todos vocês que acompanham aqui o canal. Esse é o canal Mais História com o professor Paulo Teles, um canal que é dedicado para a resolução de questões, exatamente, questões de vestibular, vestibular Enem, provas tradicionais, provas Strix. Você vai encontrar tudo aqui nesse canal com os melhores comentários para aumentar e aprimorar o seu desempenho. E hoje vamos dar continuidade à série das queridinhas do WhatsApp. Recentemente, meus alunos aqui de Aracaju fizeram um simulado do sistema Aritsá, simulado nacional, muito bom. E eles tiveram muitas dificuldades em uma questão específica e mandaram para mim, me bombardearam com perguntas sobre essa questão. E aí a gente vai analisar para ver se essa questão é casca grossa mesmo. Então, se por acaso você quer tentar resolver a questão antes de ver o spoiler alert, você vai nos comentários, mas não se inscreve de dar o seu like, se inscrever, compartilhar para ajudar muita gente aí pelo Brasil e, é claro, principalmente também ajudar o nosso canal para a gente estar cada vez mais crescendo e ajudando a todos vocês. Vamos lá, vamos ver essa questão. Questão 89, olha lá, um textinho curto. Essas questões de texto curto são questões bem interessantes, porque elas muitas vezes são questões fáceis, mas pode acontecer dela ter uma surpresinha, que eu acho que foi isso que aconteceu. Em Homero, as assembleias são tão importantes que definem o campo do civilizado. Os ciclopes são selvagens por não terem assembleia para deliberar. Portanto, ainda em Homero, podemos constatar que a participação política é o elemento fundamental da superioridade social. Bom, aqui um texto base, daqui a pouco eu comento, vamos continuar analisando a questão. No texto, a citação apresentada revela o seguinte aspecto da cultura que permeava a política grega durante a antiguidade. E aí ele dá as alternativas. Bom, como vocês puderam ver, o texto menciona mitologia. Ele fala aí de Homero. Homero teria sido o criador de obras chamadas Ilíada e Odisseia, onde ele vai misturar aspectos históricos com aspectos lendários, aspectos míticos. Para falar de Grécia, é importante que vocês entendam que os gregos narram as suas histórias como se os mitos fizessem parte do seu cotidiano. É como se os deuses caminhassem entre eles. Então é muito comum você perceber que os deuses na Grécia Antiga e na Roma também, na Roma Antiga, eles são projeções humanas, são divinos, afinal de contas são imortais, mas eles trazem inúmeros aspectos do comportamento humano, dos sentimentos humanos. Zeus está aí para provar isso. É como se os gregos utilizassem os mitos como formas bem elaboradas daquilo que eles compreendiam da sua realidade. Como o desenvolvimento científico ele não tinha surgido propriamente dito ainda, então como é que eles explicavam os fenômenos da natureza, como é que eles explicavam os fenômenos até mesmo sociais, os comportamentos humanos, as relações entre os indivíduos? A partir de estudos míticos, de elementos mitológicos, de uma cosmogonia. A cosmogonia são os mitos que explicam a origem dos povos, e também de toda uma cosmologia. E não foram poucas as representações desses deuses nas artes, tanto na questão da literatura, dos poemas, como também nas artes plásticas. Aqui nós temos a Gessandro, a Tenodoro e o Polodoro, que é o grupo Laconte, sendo morto por serpentes, como também nós temos aqui a Vênus de Milo, que foi atribuída a Alexandre de Antioquia, provavelmente no século II a.C. É interessante que, ao analisar essas obras elas atravessam toda a base da cultura europeia, para ser mais exato. A cultura europeia ela bebe muito na cultura greco-romana, na cultura clássica, e com o passar dos anos, esses elementos eles vão assumindo uma posição de representatividade muito forte. Aqui nós temos, por exemplo, Júpiter e Tétis. Como é que eu sei que é Júpiter? Primeiro que ele está sentado ao trono dos deuses. Quando você for analisar uma imagem, eu sempre recomendo que você passe o X, tá? E aí você tem aqui Júpiter, que seria o Zeus da cultura grega, a águia de Júpiter. Qualquer um que jogou God of War sabe muito bem disso, tá? God of War é um jogo maravilhoso. E Tétis, que está aqui embaixo,
tá? Aqui nós temos Perseu com a cabeça da Medusa, tá? É importante lembrar que os mitos, que as narrativas gregas servem para explicar a sua própria compreensão de mundo. Não serão estranhos, por exemplo, representações desses mitos ao longo da história. E quem é que vai resgatar esses mitos gregos e vai trazer para as artes? O renascimento cultural. E esse renascimento cultural, ele vai permear, né, uma refundação da cultura grega, da cultura romana, a partir do olhar, né, renascentista, já contagiado ali pelos elementos medievais, né? Não podemos esquecer que o renascimento cultural, ele mescla as duas culturas. E uma coisa que eu acho bem interessante é que quando a gente vai para as telas românticas, por exemplo, a tela do Jean-Auguste Dominique Ingres, como por exemplo a coroação do Napoleão, você percebe que Napoleão Bonaparte no trono, ele é uma reprodução do próprio Júpiter, né? Na verdade, Júpiter copia, é a base, Júpiter é feito a partir de uma inspiração da própria tela do Napoleão. Os dois, eles reproduzem esse comportamento de imperador, de poder e etc. Beleza? Então, é interessante como a Europa, ela molda o mundo à sua imagem e semelhança. E aí, o que é que acontece? Tudo aquilo que não for europeu, aos olhos desses indivíduos, passa a ser considerado inferior. Então, a gente chama isso na sociologia de etnocentrismo, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês anotarem, tá? Para vocês poderem colocar nas suas anotações. Etnocentrismo é um conceito, tá, da antropologia e também usado na sociologia, que é quando o indivíduo parte da sua cultura para referenciar o mundo. E um dos mais famosos etnocentrismos é o eurocentrismo. Observe que o eurocentrismo, ele começa no momento em que o primeiro grego olhou para todos aqueles que não eram gregos e chamou de bárbaro, tá? Mais tarde, no renascimento cultural, você vai ter, por exemplo, os europeus se autoconsiderando mais civilizados, se autoconsiderando detentores de uma humanidade, inclusive, e todos aqueles que não eram europeus eram chamados de negros. O que é o negro? É o não europeu, é o selvagem. Lembre que os indígenas aqui na América eram chamados de negros da terra. A palavra negro é uma palavra que é exterior à África. E ela não está necessariamente relacionada à cor, ela está relacionada à condição étnica, racial, né? É um elemento de distinção, né, no sentido de pejorativo, no sentido pejorativo. O indivíduo que era acusado de ser negro era como se ele fosse inferior, certo? Então, para o europeu e para o grego e para o romano, tudo aquilo que não tivesse os elementos deles eram considerados inferiores. Tá? Por quê? Porque para eles o modo de vida deles era mais civilizado, o modo de vida deles era superior. Tá? Por exemplo, quando você volta lá para o texto, repara só como ele coloca isso bem demarcado. Ó. Em Homero, as assembleias são tão importantes que definem o campo do civilizado, ou seja, é civilizado quem usa a assembleia. Os ciclopes são selvagens por não terem assembleia. Tá? Mas espera aí. Isso quer dizer que, pelo fato dos ciclopes não copiarem o modelo de assembleia dos outros indivíduos, eles não seriam civilizados, eles seriam selvagens? Aos olhos desses gregos, sim. Aos olhos desses indivíduos, pelo fato dos ciclopes, que eram monstros gigantes, grotescos, com um olho só, não adotarem os costumes e o modo de vida desses indivíduos, eles, consequentemente, seriam selvagens. E ele fala, portanto, ainda em Homero, podemos constatar que a participação política é elemento fundamental da superioridade social. E aí, qual é a recomendação que eu sempre digo para os meus alunos? Cara, não tente trabalhar o texto de vez. Por quê? Porque quando você trabalha o texto de vez, você vai terminar o texto e não vai lembrar. Faça assim como eu estou fazendo. Ó. Você grifa o texto. Nós temos 3 blocos distintos. O primeiro bloco, que está aí grifado de vermelho. O segundo bloco, que eu estou grifando de azul. E o terceiro bloco, que eu vou grifar de lilás. Ó, púrpura, aqui, ó. Beleza? Aí o que é que você percebe? Voltando ao texto. Em Homero, as assembleias são tão importantes que definem o campo do civilizado. Então, ele já está dizendo que para ser civilizado tem que ter assembleia. Os ciclopes são selvagens por não terem assembleia. Então, ele repetiu a informação que ele me trouxe. Portanto, ainda em Homero,
podemos constatar que a participação política é elemento fundamental da superioridade social, ou seja, para ser considerado superior socialmente, tem que ter participação política. Tá? Muita coisa em um texto só. Dá para entender porque essa questão foi difícil. Vou até molhar a garganta com um cafezinho para continuar essa questão. Aí vamos agora para a pergunta. No texto, a citação apresentada revela o seguinte aspecto da cultura que permeava a política grega durante a antiguidade. Nossa senhora, pergunta muito longa. Perguntas longas atrapalham a gente. A gente não precisa de perguntas longas. Quebre a pergunta, quebre o comando. E como é que você vai quebrar o comando? A partir do verbo operatório. O verbo operatório é o verbo que produz a pergunta. É o verbo que produz a indagação. Vamos lá. No texto, a citação apresentada revela o seguinte aspecto. Então, ele está me dizendo que há algo que é revelado no texto. E o que é revelado no texto? Que o grau de comparação para ser considerado civilizado é copiar o modelo do grego, é ter a assembleia, é ter a participação política. É isso que está sendo revelado. Está sendo revelado que para ser considerado civilizado tem que ter participação política, que permeava a política grega durante a antiguidade. Então, pessoal, qual é a pergunta que ele está me fazendo? Ele está me fazendo o quê? Repara, a citação apresentada revela. Revela o quê? Então, o que é que a citação revela? Revela um aspecto, tá? Um aspecto que permeava a política grega. Então, qual é o verbo operatório? O que é permeado na política grega que foi revelado pelo texto? O que é permeado na política grega? O verbo operatório é esse aqui, ó, tá? Então, o que é permeado na política grega que é revelado pelo texto? É a relevância das milícias? Não. Isso aqui é uma extrapolação. Existem 4 tipos de erro na prova do Enem, tá? Erros de extrapolação, erros de simplificação, erros de contradição e o erro de maçã podre. O que é o erro de extrapolação? É quando o item ele vai além daquilo que está proposto no texto. Em nenhum momento ele falou milícia, ele está extrapolando, tá? É bom lembrar que nem sempre você vai ter os 4 erros numa mesma questão. Pode ser que o mesmo tipo de erro se repita mais de uma vez. Então vamos lá, idealização da mitologia. Não, ele não está idealizando, ele não está trazendo a mitologia como elemento idealizado. Novamente, extrapolação. Apreciação das simetrias. Ele não está apreciando simetria. O que é apreciar? Admirar. Não, ele está dizendo o que acontece. Não há uma apreciação. Não há um elemento que está sendo apreciado. Não, ele está dizendo, ó, os gregos usavam a mitologia para definir o que é civilizado e o que não é. Por exemplo, os ciclopes não usam a assembleia, consequentemente, eles não são civilizados. Aí tem categorização da sociedade. Não é categorização da sociedade no singular. É categorização das sociedades no plural. É erro de maçã podre, porque ele não está comparando os indivíduos dentro da mesma sociedade, no seguinte sentido, eupátridas, tetas, georgóis, não. Ele está comparando sociedades distintas. Sociedades que usam a participação política, que seriam os civilizados, e sociedades que não usam a participação política, que seriam os selvagens. Portanto, meus caros, a resposta é a letra E. Mas por que a letra E? Porque ele está se autorreferenciando para definir um valor. Ou seja, ele está partindo dele, ele está realizando um elemento de etnocentrismo. Ele está partindo dos valores que têm sentido no mundo grego, que é a organização em assembleias, para definir que aquilo é um valor de civilização e negando todos os outros modelos de organização social ao simplesmente rotulá-los como selvagens. Então é isso, galera. Questão muito boa, questão bem rebuscada, dá para entender porque muita gente, né, cometeu erros, porque muita gente escorregou, mas ao mesmo tempo uma questão que nos dá o privilégio de elaborá-la, né, muito bem. Então aqui nós temos 3 erros de extrapolação e a letra D é um erro de maçã podre, né? Não é sociedade, é sociedades. Ele está comparando uma sociedade com a outra e não indivíduos de uma mesma sociedade. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se vê
no próximo vídeo. Valeu, galera!